Bora, professor. Eu vier. Você tá animada, né, Juliana? Bora! Gente, considerando que essa matéria é bem chata, né? Essa matéria do primeiro horário bem chata a organização. Considerando ainda que a gente tem bastante tempo até acabar o semestre e essa é a última matéria, e considerando ainda que é um tema de muita, mas muita discussão no nosso dia a dia, eu resolvi falar com vocês sobre a legalidade ou ilegalidade, constitucionalidade ou inconstitucionalidade do popular inquérito das fake news. A gente teve mandatos cumpridos na semana passada e foi um debate em torno disso. E a gente vai tentar, na medida do possível, discutir esse tema. Antes de ingressar, quem me fez a pergunta hoje sobre a questão do presidente, das competências? Quem fez? Está aí? Não está mais, né? Bom, antes de começar, gente, alguns pontos eu quero honrar o que eu falei com vocês em alguns pontos. Primeiro, a gente tem que ter uma visão minimamente imparcial do tema. Por mais que a gente considere, né, que a maioria ou boa parte considera que as fake news, elas são reprováveis, elas são prejudiciais à democracia. Eu, particularmente, tenho amigos que se informam só por fake news, exclusivamente por fake news. Todas as matérias que ele manda no grupo são de fake news, todas, é impressionante. Ele não ganha não salva uma que ele manda. Essa situação tem contaminado muito o nosso dia a dia, tem contaminado... No Bolsonaro. Oi? E ele vota no Bolsonaro. Não, sem brigas políticas. Aposta. Sem brigas políticas aqui. E, apesar de eu achar essa situação do fake news bem reprovável, a gente tem que ter frieza para analisar os pontos e analisar toda a situação. Então, o primeiro ponto. Eu e a maioria dos brasileiros consideram reprováveis as fake news. O fato em si, ele é extremamente reprovável, ele é extremamente prejudicial à nossa democracia. Ele simplesmente tem até um depoimento da própria Joyce Hasselman, que era, enfim, né? Professor. Oi. Desculpa. Antes mesmo de o senhor entrar nesse assunto, eu acho que existe uma grande polêmica hoje. Defina, por favor, fake news. Tá? Porque as pessoas... Leandro, tá? Porque hoje há uma dúvida. As pessoas estão generalizando a fake news, entendeu? Qualquer notícia que chega, já tem gente carimbando em cima com fake news. Então, defina, por favor, fake news. Vamos tentar até afastar um pouco da política, aí senão vai inflamar o negócio. Mas fake news, Leandro, não tem muito segredo, né? É uma notícia falsa. Por exemplo, falar que o Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. Essa notícia não é verdadeira. Essa notícia não condiz com a realidade. Tá me entendendo? A fake news é uma notícia que não condiz com a realidade, que ela não é real, né? Não se confirma mentira. na prática. Oi? Definido, é mentira. Basicamente é isso. É uma notícia cuja premissa ou as pessoas envolvidas são falsas.
Mas muitas vezes se utiliza de uma notícia verdadeira em que ela desconstrói a realidade. E é por isso que confunde as pessoas. Então, eu acho que... Também tem uma... Como posso falar? É uma verificação, é isso? Não tem... Não, a verificação é feita com combate às fake news. Um exemplo clássico aí que a gente tem, que eu me lembro agora, é do Alexandre de Moraes. Quando teve a Leandro saiu. Voltou? Não? Eu estou tentando conectar aqui no ponto. Quando teve a situação do Alexandre de Moraes, enfim, falaram que ele é advogado do PCC, que ele advogou por muito tempo do PCC, enfim, das mais variadas notícias que não são verdadeiras, gente. Professor, Oi. Só uma pausa aí. Qual seria o problema de ser advogado do PCC? Não, mas é assim, né? Porque fizeram isso para desmoralizar ele. Em tese não tem problema nenhum, mas fizeram isso para desmoralizar ele e não é verdade. Entendi. Então, não, beleza. Esse é um ponto importante. Mas professor, já que você entrou nesse aí. Ele não advogou para uma empresa que estava envolvida com o PCC e que foi comprovado no processo que ela lavava dinheiro do PCC? Ele representar a empresa é uma coisa, né? Ele ser advogado do PCC é outra, gente. A gente é inteligente, a gente estudou, a gente sabe que é totalmente diferente, né? É bem diferente. É bem diferente, né? É por isso porque, que eu tô... nas notícias que tem, não falam. Ele advogou para uma empresa e a empresa foi em algum momento vinculada. Porque, assim, vamos imaginar, eu advogo para várias empresas, advogo uma tributária para essa empresa. E um sócio dessa empresa pratica o ilícito, quer dizer que eu sou advogado, enfim, né? Vamos tentar seguir aqui sem politizar. Bom, esse é um fato. Eu acho que essa questão das fake news precisam ser para os dois lados. Eu já vi fake news contra e a favor, enfim. Tanto da parte dos aliados do presidente e dos contrários ao presidente, eu também já vi muitas, não são poucas, fake news. Então precisa... não é uma coisa que é direcionada só para um ou para outro. Bom, em relação a isso, eu acho que é um ponto. Que o fato que o direito de manifestação não é absoluto, todo direito ele é limitado por outros direitos, então você tem direito de criticar, você tem direito de se manifestar, mas você não tem direito de imputar um fato falso a determinada pessoa, você não tem direito de injuriar aquela determinada pessoa, você não tem direito de difamar aquela determinada pessoa. É bem simples a situação. Você pode chegar para mim e criticar minha aula, falar, professor, eu não gosto da sua aula, é um direito seu. Agora, diferente é você chegar e falar, olha, o professor Yuri está recebendo dinheiro para não dar aula, porque não sei o quê, não sei o quê. Esse é um ponto que a gente tem que entender. Esse é um ponto também, desde o início da aula que eu falo com vocês, que não existe direito constitucional absoluto. Nem a liberdade de imprensa, nem o direito de criticar, enfim, não existe nem o direito de manifestação, não há direito constitucional absoluto. Todo direito constitucional, ele tem limitação em outros direitos. Direito da privacidade, à intimidade, à honra da pessoa, enfim. Então, por mais que essa questão que essa operação é inconstitucional. Ela é absolutamente inconstitucional, na minha opinião, e a gente vou tentar explicar para vocês o porquê. Eu peguei tanto artigo aqui, que eu quero ver o que é o que aqui, peraí.
por partes aqui. Ela surgiu com essa portaria do Gabinete da Presidência, número 69/2019. A portaria é bem curta e eu vou ler com vocês aqui. Presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros é atribuição regimental do presidente, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de ânimos caluniantes, difamantes e injuriantes, que atingem a honrabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 43 e seguintes do regimento interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e de infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência a estrutura, material e de despesa necessária para a respectiva condução. Ministro Dias Toffoli, presidente. Bom, essa foi a portaria que originou esse inquérito das fake news, que chama-se hoje de inquérito das fake news. Primeiro ponto que chama a atenção e que é absolutamente inconstitucional é a violação ao juiz natural. Veja, gente, se hoje você for denunciado ou você praticar algum crime, já vai haver um juiz previamente competente para elaborar o feito. E aqui, simplesmente houve um juiz que foi designado pelo presidente. O presidente designou um ministro sem nem pelo menos um sorteio, né? Deixa eu voltar para mim aqui. Sem nem pelo menos um sorteio para definir, com o mínimo de imparcialidade, quem seria, dentre os 11 ministros, o competente para deliberar sobre o feito. Então, hoje, não cabe um desembargador simplesmente falar, olha, esse inquérito aqui vai ser presidido pelo juiz da vara tal. Da mesma forma que não cabe um ministro do Supremo falar, olha, esse inquérito vai ser presidido por esse ministro aqui. Porque a gente tem regras de competência estabelecidas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no Código de Processo Penal, na própria Constituição Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Para mim, viola o princípio do juiz natural. Segundo ponto, a gente vai para o artigo citado pelo ministro-presidente. Vamos para o artigo 43. Esse é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 43. Vocês estão aí, gente? Sim. Sim. Claro, está todo mundo aqui, professor. Aumentou a sua audiência, inclusive. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Bom, 2 pontos aqui. Primeiro, esse regimento interno ele é anterior à Constituição Federal. Ele antecede a Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 contemplou, devido ao processo legal, que um dos alicerces é o sistema acusatório. O sistema acusatório, gente, vocês vão aprender, vocês estão no primeiro semestre ainda, mas é bem simples. Não dá para um juiz ser julgador, realizar a instrução e ser o acusador. Então, é por isso que no nosso sistema processual penal, o juiz é o terceiro imparcial, é o terceiro inerte, é quem deve ter um distanciamento, uma equidistância entre as partes do processo, e ele não pode ser o presidente do inquérito, sob pena disso ferir o sistema acusatório, porque é simples, se eu presidir um inquérito e eu mesmo julgar, fica uma situação muito desleal, porque eu vou presidir, eu vou instruir, eu vou julgar. Fica uma situação bem complicada
incompatível com a Constituição Federal. Então, esse dispositivo é anterior à Constituição e não foi recepcionado pela Constituição Federal. Além disso, a situação na prática não se enquadra nesse caput do artigo 43 citado pelo presidente. Olha o que o caput diz. E aí é o que eu falei para o Leandro, não vamos inventar moda, gente, nem para um lado nem para o outro. O que é notícia falsa? Notícia falsa, meu povo. Não vamos inventar moda, nem para favorecer minha narrativa, a sua narrativa, nem a narrativa do João. Vamos ser técnicos aqui. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Gente, a prática do crime não foi na sede nem na dependência do Supremo Tribunal Federal. São notícias veiculadas na internet, são notícias veiculadas em rede social. O fato não foi dentro da sede do Supremo, é simples de ler. Beleza? Ambiente digital. Oi. Ambiente digital. Oi. Tem um outro artigo, se eu não me engano... É o parágrafo primeiro, calma. Vamos nele. Não, é o 13. Do regimento interno? Do regimento interno. Em que fala em que quando o MPF não tiver... não tivesse manifestado contra um ato... deixa eu achar. Tá, vamos seguir aqui, aí a gente volta para isso depois. Beleza, gente? Então, no caput aqui não se enquadra. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Não é o caso. O fato não foi praticado nem na sede, nem em dependência do Supremo Tribunal Federal. Aí vamos tentar, então, enquadrar no parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma desse artigo ou requisitar a instauração de inquérito competente. Veja, ele não requisitou a instauração, ele instaurou direto na condição do presidente. E a autoridade que seria competente para conduzir esse inquérito seria o projeto que, inclusive, se manifestou pelo arquivamento desse inquérito, considerando essas inconstitucionalidades aí. Como se isso não bastasse, nós temos o artigo 3A do Código de Processo Penal. E aí é mais evidente e impossível e vai ao encontro de tudo que eu estou falando com vocês. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Acabou. Veda a iniciativa do juiz na fase de investigação. Veda que o juiz substitua o MP na atuação probatória, na produção de provas. Não dá para o juiz decretar de ofício, sem pedido do MP, busca e apreensão, gente. Não dá. Não dá para o juiz decretar uma busca e apreensão de um processo que ele vai julgar depois. Ele decretar uma busca e apreensão, beleza? É aí que eu falo para vocês, deixem as paixões. Quem é Lula livre, deixa a paixão. Quem é Bolsonaro, deixa a paixão. Presta atenção no direito. Isso fere o sistema acusatório. Fere o sistema acusatório. Tem que ter uma equidistância entre as partes. Juiz julga. Ministério Público acusa, advogado defende. Fere processo, né, professor? Oi. Fere processo, né? Oi. Fere processo. Como? Desculpa. Fere o processo. É que tá travando. Eu tô ouvindo o processo, mas não tô ouvindo a primeira palavra aí. Feriu o processo. Fere um bom processo. Sim, fere o devido processo legal. Fere o devido processo legal, com certeza. Eu acho que é isso que eu entendi que você falou aí. Beleza? Não dá, gente.
Eu, no momento que aconteceu, eu critiquei a posição do Sérgio Moro, naquele momento que ele estava sugerindo testemunha para o Deltan Dallagnol. Pô, desgrila, meu, tudo me xingou, tudo quanto é canto, mas aqui é a mesma coisa. Os dois erraram. Porque a gente tem que ter independência para, tecnicamente, falar, olha, o que é certo, independente de quem faça, e o que é errado, independente de quem faça. Por mais que eu goste ou não goste da pessoa, por mais se você me perguntar se eu acho que o Lula roubou, eu acho que o Lula roubou. Mas eu acho que aquele processo foi nulo, por conta daquela interferência que o Moro teve. O juiz indicando testemunha para acusação. Olha, acho interessante você ouvir essa pessoa. Que é isso, cara? Imagina tá eu e você litigando, Leandro. E aí, estamos brigando por uma causa de 20 milhões. Chega o juiz e fala, Yuri, tô achando que se rolar aquela testemunha vai arrebentar com o Leandro. Pô. Ou o juiz, se você... vai lá na sua casa, eu quero esse material aqui, porque eu acho que vai ser importante para a prova. Se você tivesse de olho num cargo no STF, você não faria? Não, né? Ele estava por motivos nobres, né? Ele queria condenar o Lulão lá e tal. Beleza, gente? Então, nosso processo penal, vamos sair da política aqui, senão o negócio fica... Nosso processo penal tem estrutura acusatória. Não dá para o juiz ter iniciativa. Diga. Mas, assim, eu entendo, não puxando nenhum lado, mas do ponto de vista legal, considerando que há uma inércia da jurisdição. Mas, então, os crimes contra o STF, aparentemente, não têm culpabilidade, ou seja, o órgão máximo da justiça não tem... Se o MPF, no caso, ficou inerte, ele não tem quem o defenda, já que ele não pode se defender? Esse é o próximo ponto que a gente vai falar. Esse é o próximo ponto. Oi? Tem uma questão aí, até acho bacana quando você fala assim, tem que tirar as paixões, e até é uma coisa que engrandece a gente, né? Por estar aprendendo o direito nesse sentido. Porque Nelson Rodrigues falava lá que toda unanimidade é burra, e quem pensa com unanimidade não precisa pensar, né? E a gente vive hoje assim, tirando essa unanimidade, trocando essa palavra por generalização, a gente vive isso hoje, tipo uma generalização burra, entendeu? Você fala uma coisa... De um lado pro outro, né? De um lado você fala e o cara fala, você é burro de carga do PT. Aí do outro o cara fala que você é gado. Então a gente vive hoje um sistema que, se você tira essa facção, você é oprimido pelos dois lados, entendeu? Então, tipo, o pessoal é igual o pessoal já fala, fulano falou isso que é bolsonarista, fulano que falou isso é tal, não sei o que. Então é uma generalização burra, assim, sabe? Então eu vejo assim que essa coisa do curso eu acho bacana. Agora, o que me intriga é que você não é a primeira pessoa que eu vejo que fala que foi transgredida a Constituição, o devido processo legal e tudo mais. Só que, e aí? Quem que vai fazer alguma coisa? Calma que nós vamos chegar nesse ponto aí. Calma. Quem vigia, né? Calma que nós vamos chegar nesse ponto aí. Eles podem sofrer impeachment, né? Os ministros do sobre essa pergunta da Adriele, uma pergunta muito pertinente e bem bacana. Olha, professor, mas é o seguinte, ninguém estava fazendo nada, os caras estavam sendo atacados, com ou sem razão, em muitos momentos eles estavam sendo atacados, muitos estavam sendo ameaçados, hostilizados, xingados. E aí, o que eles vão fazer? Eles são a cúpula do judiciário brasileiro e não vão ficar quietos? Será que eles não têm competência para julgar os crimes que são praticados contra eles? E aí vem uma situação. Prestem bastante atenção aqui. Vocês vão aprender, não sei se já aprenderam, não sei se estão tendo processo penal,
que dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos o chamado foro por prerrogativa de função, erroneamente, vulgarmente chamado de foro privilegiado. Existem autoridades que, quando praticam crimes, elas são julgadas por um determinado tribunal. Então, o presidente da República ele é julgado pelo STF, o governador ele é julgado pelo STJ, conselheiro do Tribunal de Contas, STJ, deputado estadual, Tribunal de Justiça, enfim. Esse foi um instrumento que foi deturpado, porque, na verdade, ele foi criado para dar independência para o cargo, para proteger o cargo, para, por exemplo, um juiz de primeira instância não afastar o ministro do Supremo, seria absolutamente esdrúxulo, né? Ou para um juiz de primeira instância não afastar o presidente da República. Foi criado para isso, mas acabou sendo deturpado, enfim, não é o objeto do momento. Vamos por uma polêmica de cada vez, né? Mas tem um ponto importante. O foro por prerrogativa de função, ele existe quando o agente público que detém essa prerrogativa é autor do crime. Então, quando que o STF vai ser competente para julgar o presidente da República? Quando ele, presidente da República, praticar algum crime. Olha lá. Está todo mundo enxergando a Constituição? Sim. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, presidente da República, vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, o Procurador-Geral da República. Conseguiram entender, gente? Quando essas autoridades praticam o crime, praticam uma infração penal comum, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar. Quando eles são autores, não quando eles são réus. Se eu chegar e xingar um deputado, eu não vou ser julgado pelo Supremo. Eu vou ser julgado pela justiça comum, porque eu, autor do crime, Yuri, não tenho foro por prerrogativa de função. Beleza? Conseguiram entender, gente? Sim. Esse é um outro ponto que também que, assim, os ministros do Supremo, no caso, são vítimas. Eles não são autores. Eles determinaram a abertura do inquérito, cujo presidente é o ministro do Supremo, para apurar um fato que não tem, pelo menos a princípio, que não tem nenhuma dessas autoridades aqui como autores. Beleza? Sim. Tranquilo, gente? Então, esse é outro ponto. Quem é o titular dessa demanda? Quem é o competente? Quem seria, então, professor, o competente para deliberar sobre essa demanda? Essa aqui, Procuradoria-Geral da República. E a própria Procuradoria-Geral da República, já sob a égide da Raquel Dodge, opinou pelo arquivamento desse inquérito. Ok? Professor. A própria Raquel Dodge, eu vou para o final aqui para vocês verem a Professor. assinatura. Oi. Mas e daí quando o presidente da República interfere no caso aí da lista tríplice? Mas ele não é o objeto da investigação. A interferência dele é um outro inquérito cujo relator é o Celso de Mello. Entendeu? Não é aqui. A suposta interferência é um outro inquérito de competência do Celso de Mello. Aqui, o objeto da investigação são as fake news. Tá, mas nesse ok, caso, mas no caso, não é o objeto, mas não vai interferir lá na frente, no caso,
na organização dos processos, ele não vai interferir no... Se o presidente da República for denunciado pelo Procurador-Geral da República, vai caber o julgamento ao Supremo. Agora, quando foi aberto o inquérito, o presidente da República não está ainda, né, como suspeito, você entendeu? Então ele não figura na condição de autor do delito aqui, nem para fins de inquérito. Nem para fins de inquérito. É aí que está o problema, né? Porque eu vejo assim, que o procurador não vai oferecer denúncia nenhuma, porque ele foi colocado lá a dedo, né? Esse também a gente vai tratar desse ponto aí. Não, porque depois que finaliza o inquérito, na prática, vocês também estão antecipando tudo. Né? O processo democrático aí, ele foi deixado de lado, né? Depois que finaliza o inquérito, na prática, o que acontece? A autoridade policial termina o inquérito, remete para o delegado de polícia, o delegado de polícia finaliza o inquérito, remete ao Ministério Público e o Ministério Público decide se ajuiza ou não a denúncia. Aqui, o inquérito vai terminar, vai mandar para o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República já falou que entende que é inconstitucional. Entendeu? E não vai ter denúncia, a não ser que também a gente não pode duvidar de mais nada, né? Mas a não ser que o próprio ministro denuncie isso aí já é lá demais, né? Ué, mas ele já não investigou, já não iniciou a questão do processo, só ele terminar agora. Não, mas eu acho que denúncia não. Denúncia. Olha, eu se fosse ele, fazia o inquérito, denunciava e julgava. Esse é o... A gente tem para todos os lados, por mais que a gente não goste de determinada pessoa, a gente tem que respeitar as regras, a gente tem que ter o fair trade, né? O independente, né? Porque senão, se abre uma exceção aqui, se a gente abre uma exceção em nome de uma luta contra a corrupção, ou de uma luta contra fake news, essa situação é impressionante. O Brasil tem esse dom de abusar dos direitos. O Brasil tem vários direitos que nasceram com ótimas intenções, mas que foram objeto de abuso. Eu acho, o Moro, por exemplo, abusou naquele momento. Eu acho que o Alexandre de Moraes está abusando demais, porque está até escrachado, né? O Moro foi escondido naquela época. Mas, enfim. Então, qual é o outro ponto que eu quero falar com vocês? Não é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem prerrogativa de foro na condição de autor. Ele não tem prerrogativa de foro na condição de vítima. E não há nenhum autor ali que eles podiam, gente, ter enviado uma notícia, eles podiam ter enviado a notícia porque juiz não pode determinar a instauração do inquérito. Eu já tive um caso de um cliente numa ação possessória que era desse falador, que não tinha noção, era velho já, enfim, né? E aí ele pegou uma testemunha lá fora e começou a xingar a testemunha, contrária a ele. E a testemunha entrou em juízo e contou para a juíza. A juíza foi, constou na ata de audiência que a testemunha fez isso, oficiou o delegado para que o delegado adotasse as medidas que ele entendesse cabível. A juíza não determinou a instauração de inquérito, senão seria nulo. Está entendendo? Não cabe ao juiz determinar a instauração de inquérito. Ele teve notícia do fato, caminha essa notícia parcial, porque é competência exclusiva da autoridade policial o indiciamento, a instauração de inquérito. Beleza? Então, esse é outro ponto. O terceiro ponto foi o pedido de arquivamento da própria Raquel Dodge, da própria Procuradora-Geral da República. E aqui a mesma situação. Tudo que a gente tratou aqui, ela tratou na petição da violação ao regime democrático, ao devido processo legal,
ao sistema penal acusatório, a regra do juiz natural, que foi a distribuição aleatória sem no mínimo um sorteio. É isso que eu acabei de falar com vocês aqui, que o ordenamento jurídico não prevê a hipótese do juiz determinar a instauração da investigação e muito menos designar o responsável. Professor, Beleza? Oi. olha só, no regimento interno, artigo 46. Sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus ministros no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou a seus ministros, o presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público, provendo dos elementos de que dispuser para propositura de ação penal. É exatamente o que eu acabei de falar. Ele vai comunicar o fato. Artigo 47. Decorrido o prazo de 30 dias sem que tenha sido instaurada ação penal, o presidente dará ciência ao tribunal em sessão secreta para as providências que julgar necessárias. E aí, Adriane, pergunto para você, esse artigo foi recepcionado pela Constituição? Não. Você não estava na aula de Direitos e Garantias Individuais. Publicidade, gente, do poder das decisões judiciais, sessão secreta, não existe. Não foi recepcionado pela Constituição. Sim, eu entendo os dois lados, tentando ter uma opinião assim, mas o que eu quero dizer é que não havendo... Fala a verdade, está revolto. Não havendo essa... Porque para mim é uma lacuna, entendeu? Porque no caso do STF, então, dependeria do Ministério Público entrar com a ação. Se o Ministério Público não entrar com a ação, então ele recebe os ataques de todo mundo sem... Calma. Nós vamos colocar aí por que isso está acontecendo e o que o STF poderia ter feito. Calma. Vamos lá. Então, até me perdi aqui, eu estou na Raquel Dodge. Então, a Raquel Dodge ainda, na época, ela argumentou... Deixa eu tirar daqui que eu não consigo estar em cima do meu... Ela ainda, na época, argumentou exatamente isso que a gente está discutindo. Então, para quem quiser ter um resumo de tudo que a gente está vendo agora, pega o parecer da, então, Procuradora-Geral da República. Beleza? Agora, alguns pontos aqui, esse ponto que a Adriana chamou a atenção, que é importante a gente entender. O que, então, que eles tinham que fazer, professor? Aguentar quieto, já que o Procurador-Geral da República aparentemente não tem interesse na condução disso aí? O que eles tinham que fazer, então? Gente, o que eles tinham que fazer, na minha humilde opinião, né, falar o que o ministro Supremo tinha que fazer é muita coisa, né? Mas o que eu acho que deveria ter sido feito teve a notícia de uma fake news, encaminhe essa notícia para a autoridade policial competente, para que a autoridade policial competente investigue, emita um relatório, indicie o sujeito, e o sujeito seja julgado na justiça comum. Está entendendo? Na justiça comum. Se eu xingar um ministro supremo, Adriane, eu vou ser julgado na justiça comum, porque eu não tenho foro de prerrogativa de função. Beleza? Então, remeter para a autoridade policial, pedir providências, pedir uma investigação, informar os fatos, a autoridade policial investigar, e aí, com base nisso, encaminhar para o Ministério Público, que não vai ser o Procurador-Geral da República, a não ser que o autor do crime tenha foro de prerrogativa de função. Entendeu? Beleza? Entendi. Mas, daí você, quem sabe, não chegaria aonde o inquérito quer chegar. O que eu acho? Agora vamos para o que eu penso aqui, argumentos metajurídicos. Né? Eu vi isso já em jornais e tal. Eles estão unidos em torno disso. Os ministros estão unidos em torno disso. Porque chegou num ponto que
não sei se vocês viram uma das manifestantes falando, você não vai poder sair de casa, você não vai poder... Porque, infelizmente, gente, para muitos, chegou num ponto dos dois lados, tá? Não vamos... Mas chegou num ponto do cara não conseguir sair de casa realmente. Que se ele sair, ele vai ser xingado. Se ele sair, ele vai ser constrangido. Se ele sair, ele vai ser... Então, eu entendo que eles falaram, ó, vamos dar um freio nisso aí. Não dá para mais para a gente continuar. E tem um outro ponto que eu acho... isso eu já não posso afirmar com certeza, né? Mas eu acredito que desse inquérito vão se desdobrar outras situações que não serão exatamente objeto de inquérito. Por exemplo, dinheiro público para determinado... dinheiro... Não sei, youtuber, enfim... Ou dinheiro privado no disparo de notícias que vinculam as eleições. Ou, enfim... Estou chegando mais longe, mas é um crime de caixa 2, talvez, porque dinheiro não declarado de campanha. Com certeza isso já está acontecendo. Enfim, eu acho que não necessariamente vai chegar. Eu acho que não necessariamente a intenção dele, sinceramente, agora bem sinceramente, no presidente da República. Eu acho que a intenção deles por exemplo, um velho da van daquele acordar com o negão 5 horas da manhã na casa dele, meu irmão, não é fácil não. Assusta o nego mais macho, pode ser. Eu tenho que ter metido a macho, o nego tocou 5 horas da manhã lá, cara. Fica eu acho que... Confessa até o que não sabe, você entendeu? Então, assim, eu imagino, que eu estou conversando com vocês, né? Como não estou falando, eu imagino que essa situação vai se desdobrar em outras. Porque vamos imaginar, só um exemplo bem bobo aqui. Vamos imaginar que eu sou youtuber e estou xingando o ministro Supremo. Vem uma busca e apreensão aqui no meu escritório, pode ser que descubra coisa que não tem nada a ver com isso. Que nem é objeto do inquérito, que nem se contamina pelo inquérito em tese. Tá entendendo? Então, bate lá na casa do velho da van. Pode ser que tenha coisa, eu acho que não vai ter, porque os caras também são espertos, né? Mas pode ser que tenha coisa que não tem nada a ver com esse problema, mas que seja um outro problema. Ainda maior. Para vocês, só para a gente ter um pouco de, né? Eu dei aula para um menino na PM. Sem citar. E aí, ele teve vocês vão saber da história, foi pouco tempo atrás, teve um problema com a arma na PM, a arma de um rapaz que tinha sido usada em crimes, pá. E esse menino, ele era comandante e ele fez uma certidão de irregularidade da arma, enfim, eu não lembro a história certinho, eu não sou advogado dele. O que acontece? Foram investigar esse crime, em tese de falsidade ideológica. Foi uma busca e apreensão, apreendeu o celular dele, no celular dele tinha ele falando com a namorada, falando, olha, eu tô com medo de encontrarem tal arma, eu nem tô preocupado com esse negócio aí não, eu tô com medo de encontrarem tal arma. Enfim, viram essa mensagem, foram atrás da tal arma, a tal arma era, em tese, foi usada em vários homicídios e ele está sendo julgado por essa situação dos homicídios e a outra ficou até para trás. Estão entendendo? Então é uma situação que pode acontecer sim. Essa descoberta fortuita aí de coisas que, olha, eu vou falar para você. Camarada que passa por um pente fino ileso, cara, que pelo menos um CDzinho falsificado eles vão encontrar na sua casa. Pô. Ninja, né?
Pelo menos um CD falsificado eles vão encontrar na sua casa. Não Professor, usa mais CD não, professor. Isso aí Oi? é bastante. Não usa mais CD hoje, não. Tô dando exemplo, cara. Professor, deixa eu tirar uma dúvida, professor. Diga. Essa questão da fake news, ela já foi regulamentada como crime, alguma coisa assim? Porque como Não, que na se verdade, trabalha? desculpa. Não, tudo bem, eu só queria saber assim, porque o objeto ele é uma fake news, né? Uhum. Só que ela não está regulamentada ainda como crime, tá? Na verdade, no Brasil não existe o crime de fake news. Se a gente voltar aqui, um crime, um tipo penal, escrito lá, fake news. No Brasil, no despacho do Toffoli, mas não está tramitando, não? aqui. No Brasil, na verdade, gente, você pode colocar aqui que ele não... que ele colocou aqui os tipos penais que podem ser. Na verdade, a fake news, que a gente chama de fake news, pode se enquadrar em crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, pode se enquadrar em um crime contra a administração da justiça, que é o crime de denunciação caluniosa. Se eventualmente esses crimes foram praticados em concurso de 3 ou mais pessoas, pode se enquadrar em associação criminosa. Se preenchidas as características, pode se enquadrar em organização criminosa, pode se enquadrar num crime eleitoral. Então, assim, não existe um tipo penal escrito fake news. Assim como vocês já devem saber, não existe um tipo penal escrito pedofilia. Existe estupro de vulnerável. Ou, como diria Flávio, nosso amigo flamenguista, estupro, né? Assim como não existe o crime de fake news. O ato de publicar notícias falsas ou ameaças, eles se configuram em delitos autônomos. Se eu imputar um fato criminoso falso, eu vou estar caluniando você. Se eu imputar um fato criminoso falso, dando início a uma investigação criminal, eu vou estar praticando um crime contra a administração da justiça, que se chama denunciação caluniosa. Se eu estiver te chamando de corrupto, eu vou estar praticando injúria. Se eu tiver uma organização voltada à disseminação de notícias caluniosas, de notícias difamatórias, eu vou estar com uma organização podendo responder por crime de organização criminosa, por crime de associação criminosa, enfim, né? Aí vamos ler os desdobramentos. Beleza, gente? Beleza. Hein, professor, uma outra pergunta. Igual o ministro, ele toma um ato que é inconstitucional, como a gente está vendo agora. O próprio STF corrige isso? Como funciona? Ou não, ele fez o ato e pronto. Não tem Na verdade, assim, quem vai acabar corrigindo isso vai ser a Procuradoria-Geral da República, né? Que não vai ajuizar a denúncia. Nesse caso, né? Quem é competente para julgar os atos do STF é o próprio STF. Salvo se praticar crime de responsabilidade, aí a competência cabe ao Senado Federal. Nem é impeachado, né? É o impeachment mesmo. Admitido e o Senado é quem julga. Diga. Não, entendi, nesse caso. Mas vamos supor assim, um outro exemplo, e ele toma uma interpretação que é inconstitucional, um ato inconstitucional. Aí seria o colegiado se reúne? É o plenário do STF, Beleza, gente. Driele, olha, você está muito revolto aí. Não deixe sua revolta suprimir o seu conhecimento jurídico. Você tem que ser técnico. Técnica, né? Desculpa. Não, eu não estou revolta. É porque eu queria, assim, que realmente eu gosto dessa discussão em que no meu entendimento, que não é muito, né? Mas em que havia deveria ter um mecanismo legal em que ele pudesse se defender, em que não dependesse de alguma coisa. Mas eu entendo do ponto... Mas a gente não tem mecanismo legal, se puder defender. Se eu tomar uma sova, aí vai ter o povo para resolver arquivar. Mas a gente não... Subsidiário da pública.
pública e tal, mas Professor. isso também, né? Professor, Mas a gente não percebe. Oi. hoje, assim, no meu ponto de vista, assim, existe hoje uma grande exposição da vida alheia acerca das redes sociais, né? Então isso, de certa Esse é forma, o problema, né? aproximou muito todo mundo. Digamos assim, há 15, 20 anos atrás, por exemplo, a gente mal tinha acesso às ações dos poderes, né? Mal e porcamente a gente via notícia só à noite no Jornal Nacional. E ali 30, 40 minutos de um dia inteiro de trabalho. Então, com essa situação de rede social, Twitter, qualquer coisa que você vai fazer, as pessoas vão lá e já twitta tudo. Isso aproxima. Aí vem surgindo tudo isso que está acontecendo, de corrupção, de bandalheira, e da mesma forma as pessoas que estão do outro lado do smartphone, do computador, começam a fazer ataques. Muitas vezes são pessoas covardes que não vão fazer nada, mas o simples fato de estar ameaçando gera realmente medo, né? Ocultado, né? Tá escondido atrás do computador, né? Sim, na verdade a gente não sabe, né? Se é real ou não. E aí isso causa pânico. E aí, dentro desse contexto, eu venho acreditar da mesma forma que você falou. Que o juiz ele deve ter falado assim, cara, deixa eu dar um basta nisso, porque passou dos limites. Então, a ponto da pessoa expor a cara dela ali, falar que vai ameaçando família, que não vai ter mais paz, que vai não sei o quê, que se encontra ele vai bater nele, vai dar soco nele. O cara fica desesperado, fala, cara, que antes, né, há 15, 20 anos atrás, eles estavam ali de toga, ninguém tinha acesso a nada, eram os poderosos, eram tudo, e hoje está tudo vulnerável, né, por conta de rede social. E a gente está vivendo um período de guerra mesmo, né? O problema aqui que eu acho, também dos dois lados. Muitas vezes, para reforçar uma narrativa, eles usam uma mentira para reforçar uma narrativa. Às vezes até a tese, a ideia é verdadeira, mas aí eles pegam uma mentira para reforçar a narrativa. Eu tive uma aluna desses dias que compartilhou um vídeo falando que, eu acho que era Xangai, eu não lembro, que Xangai, uma cidade chinesa, quase não teve pessoas infectadas pela Covid. E que isso seria resultado de uma trama da China, aquela coisa lá, né? Eu acho, sinceramente, que a China é responsável por essa Covid. Eu acho que a omissão da China, que os equívocos do governo chinês, eles esconderem o jogo por muito tempo, foram, em grande parte, responsáveis por isso. Agora, essa mensagem de que Xangai ninguém se infectou é mentira, entendeu? Não é verdade, porque, enfim, inúmeras reportagens, tem um seriado que falou só sobre Xangai, enfim, era mentira. Então, para reforçar essa narrativa, eles usam uma mentira. E dos dois lados, né, gente? Não é só, estou dando um exemplo aqui porque envolveu um aluno. Beleza? Sim, professor. Acho que foi o Leandro que estava falando aí, né? Até concordo que não pode ameaçar e tudo mais, mas eles têm uma culpa também, né? Porque essa questão de ativismo jurídico aí que eles fazem, entendeu? Se você for parar para pensar, me fala o nome dos ministros de 15 anos atrás. Tira o Aires Brito. Eu quero que alguém aí do grupo... Mas isso sempre teve, Flávio, sempre teve. Eles ficaram... Eu acho que aparece demais. Se eles só fizessem trabalho... Eu acho que é por conta do que vocês falaram das redes sociais. Eu acho que é assim... Da mesma forma, vamos botar aqui, na época do mensalão foi uma pressão também em cima dos caras. Entendeu? Para um lado e para o outro. Né?
Eu acho que é realmente essa situação. Hoje é tudo em tempo real, gente. Se eu, dependendo do tamanho da besteira que eu falo na aula, por exemplo, se alguém grava, vira notícia nacional. E imaginar que eu fizesse um ato de racismo ou um ato de discriminação às mulheres, enfim, era perigoso. Outro dia tá saindo num site, sai em outro, ser compartilhado e, enfim, de repente o negócio tá todo. Acho que hoje essa situação de informação em tempo real, de acaba que acirra isso. Mas, enfim, o que eu quero o que eu queria passar para vocês é isso. Não deixem as paixões, nem anti-Bolsonaro, nem pró-Bolsonaro, intervir. Leandro, você sabe o que é uma notícia falsa. Pode parar com esses migué. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar também. Porque senão a gente fica tão apaixonado pelo negócio. É verdade. Eu já peguei cliente aqui que o cara, ele tá tão acreditando na mentira que ele tá falando que parece que é verdade. Você fica até com dó, mas não, entendeu? Vamos ter discernimento. A gente tem um papel importante nisso aí. E conter abuso. Acho que a liberdade de expressão tem que ter. O inquérito é inconstitucional. Não tem outra situação. O Supremo, mais uma vez, exacerbou as suas atribuições. E, enfim, né, na minha opinião, é isso aí. Vamos fazer nossa parte aí e tentar defender o direito, né? É lógico que a gente não tem como, né? A gente tem um posicionamento por uma linha ou por outra, a gente vai tender para um lado ou para o outro, mas a gente tem que, na medida do possível, tentar respeitar o nosso curso, vamos dizer assim, né? Não combater o crime cometendo outro, né, professor? Isso é outro ponto importante também. Beleza, gente? Até semana que vem, então. Beleza. Ótimo. Obrigado, professor. Beleza, valeu. Valeu. Bora, Bolsonaro. Para, olha lá. Pega ela, mano. Valeu, professor. Obrigado, viu? Bom descanso. Abraço, beijo. Até mais.